Olá, igreja amada, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Estamos aqui mais um tempo na presença do Senhor e diante da sua santa palavra, palavra que é viva, palavra que por ser viva, ela produz vida em nós. Palavra que ao longo dos tempos, o amigo das trevas, o inimigo da luz, ele tentou destruir e apagar esta palavra santa, que é a palavra do nosso Deus. E ele desesperadamente tentou, mas não conseguiu e nunca poderia conseguir, porque esta palavra, ela vem do autor da vida, ela veio daquele que gerou e criou todas as coisas, que é o nosso Deus. E esta palavra, amados, ela é de uma importância salutar na nossa vida. Sem esta palavra, sem o conhecimento desta palavra, sem a leitura desta palavra, não pode haver vida com intensidade na nossa vida. E nós vamos ver um pouco desta verdade, desta grande dinâmica do poder da palavra, da obediência ao Mestre, obediência esta que gera vida, obediência que produz vida e que faz a nossa vida ter mais sentido. Milagre que gera vida. Eu quero pensar neste tempo com os irmãos sobre este tema. Milagre que gera vida. Milagre que gera vida através da gratidão. E o nosso texto escolhido hoje é o do médico Lucas. O capítulo é o capítulo de número 17. Os versículos são os versículos de número 11 até o versículo de número 19. Vou fazer aqui a leitura. Acompanhe aí, querido, meu irmão, minha irmã. Acompanhe aí na sua Bíblia ou no seu notebook ou aí no seu celular. Nos diz assim a palavra: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram encontrar-se com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados não eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: Levante-se e vá, está curado, porque teve fé. Vá, porque a tua fé te salvou. Amém. Glória a Deus pela sua santa palavra. Que esta palavra, somente na leitura, já tenha produzido vida aí no seu coração, querido. O texto trata de 10 leprosos. E leprosos, naquele tempo, a lepra era símbolo de maldição. A família
ou o leproso havia feito algo e ele era maldito por Deus pelo fato de ser doente, pelo fato de ser leproso. E a lepra naquela época não tinha cura. Não havia possibilidade de cura. E o leproso, ele era colocado fora da cidade, num lugar chamado leprosário. E ali ele era condenado a ficar à espera da morte. Já não havia mais esperança para ele. Ele ia para aquele lugar para simplesmente esperar a morte chegar. A lepra era símbolo de abandono, de exclusão. Não era permitido ficar dentro da cidade. A pessoa estava literalmente vivendo no mundo dos mortos, sem esperança, sem chance, sem possibilidade. Só estavam ali no leprosário esperando literalmente a morte chegar. Esperar o último suspiro. Pensa nesta situação, querida. A pessoa já estava ali sabendo que dali não saía mais, ficava ali só esperando a morte bater-lhe a porta. A rejeição, a maldição. E o leproso, quando ele entrava na cidade, que na verdade ele não podia nem entrar na cidade, mas quando ele ia passando por algum lugar, ele tinha que ficar gritando: leproso, 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 para que quando as pessoas ouvissem o grito de leproso, saíam correndo da presença dele. Uma vida muito triste, querida. Era a vida daqueles homens ali, naquele leprosário. E acredito eu que havia muitos outros ali. Mas estes 10, em específico, é de que trata o nosso texto. E que eles ouviram que Jesus estava passando por ali. E eles viram Jesus de longe, porque não poderia se aproximar das pessoas. E de longe eles começaram a gritar: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Eles querem saber que Jesus passava por ali, indo para Jerusalém. Jesus passou perto do leprosário. E Jesus passando perto, eles não perderam a oportunidade e começaram a clamar e começaram a gritar. Queridos, nós não podemos perder a chance. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir e de entender as santas palavras. Hoje nós não estamos longe da salvação. Hoje há tantas possibilidades de cura para nós. Aqueles homens ficaram sabendo que Jesus estava passando por perto, e passando por perto eles não perderam a oportunidade. Situação difícil, a situação daqueles homens. Mas Jesus veio para estes mesmos, querido. Ele disse que não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio foi para mim, para você, para nós, para os perdidos. Jesus veio para aqueles que clamam por misericórdia, que reconhecem que estão num antro de perdição e de morte, que reconhecem que estão vivendo no leprosário. Foi para estes que Jesus veio. Então Jesus, ao passar por perto, aqueles homens viram Jesus e não perderam a oportunidade. Queridos, precisamos acordar para esta grande verdade, não perdermos a oportunidade de clamar
pelas misericórdias do Senhor sobre nossas vidas, sobre as nossas lepras. E quando Jesus ouviu o clamor daqueles homens, tenha misericórdia, Jesus, Senhor, Mestre. Jesus não resistiu e Jesus olha para aqueles homens e diz uma frase muito interessante: vão, ide e apresentem-se ao sacerdote. O sacerdote é que tinha a prerrogativa de dizer se havia sido curado ou não. Vão se apresentar ao sacerdote. O sacerdote era o cara que iriam condená-los ou absolvê-los. O sacerdote tinha esta prerrogativa. E o texto ainda se torna mais interessante neste ponto, que o texto diz que quando eles iam pelo caminho, versículo 14, quando iam pelo caminho, eles foram curados. Quando caminhavam, eles iam recebendo cada um a sua cura no caminhar. É interessante frisar esta palavra. No caminhar, eles iam sendo curados. Entende isso, igreja? Entende isso, meu amigo? No caminhar, na obediência ao Mestre, a cura foi acontecendo na vida deles. As nossas lepras hoje são bem outras. E no caminhar e na obediência ao Mestre, as nossas escamas, as nossas lepras, as nossas doenças, elas hão de cair, queridos. As nossas doenças, as nossas mazelas, elas caem diante da obediência, porque no obedecer da palavra, os inimigos de Deus, ele não permanece, ele cai por terra. É a música que nós cantamos: caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor. Nós somos esta casa do Senhor, o templo do Senhor. E as nossas lepras, as nossas mazelas, elas hão de cair por terra no obedecer, no caminhar rumo ao sacerdote, ao sumo sacerdote. O nosso sacerdote Jesus, o nosso Mestre Jesus, nos mostra um caminho mais que excelente em direção a Deus. E quando caminhamos em direção a Deus, o nosso sumo sacerdote, nós vamos sendo limpos, purificados e curados, queridos. Glória a Deus. A obediência, ela é o E é interessante, queridos, que 10 foram os curados. 10. Somente um voltou para agradecer. E este um que voltou para agradecer, ele era samaritano. Ele era o gentio. E ele não só voltou, como ele voltou pulando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu aprendo aqui, querido, algumas verdades com este texto. Que a cura daqueles homens não representava somente a cura física. A cura destes homens, a cura destes 10 leprosos, não representa para nós hoje somente a cura física. A cura daqueles homens representa muito mais do que uma simples pele curada. Representa o direito de ter de volta a vida. Representa o direito de ter o direito de sonhar. Aqueles homens não mais sonhavam. Aqueles homens estavam simplesmente esperando a morte chegar. Representa o direito de ser incluído novamente, o direito de voltar a abraçar,
E nós sabemos o que isto significa, querido. Estamos no meio de uma pandemia tão terrível que tem afastado e muitos têm esfriado da fé, apostatado da fé devido a não poder estar presente na igreja. O nosso foco é Jesus, o nosso foco é a palavra. Mas muitos não fazem isso em casa e têm se perdido. Queridos, o direito de abraçar aqueles homens não tinham mais. E nós estamos sem este direito devido a esta pandemia, sem o direito de abraçar. E nós percebemos a falta que faz o abraço, o estar com os irmãos, o estar com a família. Aqueles homens estavam fadados a morrer, excluídos. A cura daqueles homens representa também a cura da alma, da vida daqueles homens. E o direito de ser incluído na sociedade, o direito de ser incluído novamente em família. Viver uma vida com intensidade, viver uma vida por inteira, com direito a planos, projetos, com direito de respirar dentro da sociedade, de viver uma vida com intensidade, de andar pelas ruas, de chupar um picolé, de conversar com amigos. O direito de ir e vir. Não era só a cura da doença em si, era voltar a ser gente. Porque, infelizmente, queridos, eles passaram a ser tratados como animais. Infelizmente, amados, isso me faz lembrar que muitos hoje escolhem viver assim, presos e reclusos. Não se dão o direito de viver para estes que Jesus veio. Eu vim para que tenham vida. Ele veio para quebrar os grilhões e para quebrar as correntes. A lepra hoje praticamente já foi erradicada. Ela já teve vários nomes. Hoje, querido, hoje, esta lepra, como vírus, ela se mudou. Ela mudou de uma forma assustadora. As nossas lepras hoje são muito mais intensas. As nossas lepras hoje, ela ataca a alma, ela ataca na mente, ela ataca no coração, ela ataca na alma, deixando muita gente amargurada. Ela ataca na mente, as pessoas não pensam mais nas coisas do alto. A Bíblia, a Santa Palavra, nos orienta: se temos que procurar algo em que pensar, que pensemos nas coisas que são do alto. Dedicar, transformar a nossa mente, não conformando com este mundo. A lepra hoje tem outras formas, ela ataca o coração, querido, com desejos maliciosos. Lepra que em determinados momentos da vida te impede de alegrar com o que tem. Te impede de alegrar com aquilo que você tem em detrimento daquilo que você não tem. Você dá mais prioridade em olhar aquilo que você não tem do que aquilo que você tem. Você deseja aquilo que o outro tem e não se satisfaz com aquilo que você tem, querido. E murmurar, a murmuração hoje tornou-se moda. Murmurar é o que mais vemos, principalmente neste tempo de pandemia. Murmuras aqui, murmuras ali. Uns reclamam da comida, reclamam do preço do arroz, reclamam da inflação. Muitos reclamam da comida que tem no prato e esquecem que milhões não têm o que comer, querido. Uns reclamam do céu nublado em um dia de praia. Outros reclamam porque não podem nem ver o mar.
Uns reclamam porque o céu está nublado no dia de praia. E esquecemos que muitos não podem nem sequer ver o mar. Uns reclamam porque a casa não foi pintada. Esquecem-se, querido, esquecemos que milhões gostariam de ter uma casa. A ingratidão é uma lepra que tem levado muitos à morte. E pior, sabem que estão doentes, mas não querem ser tratados. Faz uma escolha, faz uma opção pela doença. Sabe o que precisa fazer, mas não quer fazer. Estes leprosos nos ensinam coisas fantásticas. O que operou a cura nos leprosos? O que operou a cura nos leprosos? A obediência. A obediência ao mestre. Enquanto eles iam, foram sendo curados. Aprendo aqui, querido, que é no caminhar em obediência ao mestre que as coisas irão acontecer nas nossas vidas. Que as nossas lepras, que as nossas mazelas vão cair por terra. Aprendo aqui, querido, que eu não posso deixar com que a lepra mate a minha alma, mesmo em meio ao leprosário, mesmo em meio à morte, mesmo em meio às doenças, meio em meio à exclusão, mesmo em meio à pandemia, aqueles homens não deixaram de clamar: Senhor, Mestre, tenha misericórdia de nós. Mesmo ali, queridos, em meio à morte, eles não deixaram de clamar. Aprendo aqui, queridos, que nós não podemos nos dar por vencido, mesmo que nos coloquem lá, mesmo que nos excluam, mesmo que pensem que nós já estamos prontos para morrer, nós não podemos dar ao inimigo o luxo de desistir. Jesus está passando por perto. Clame, querido, grite por ele: Senhor, Jesus, Mestre. E ele vai ouvir o seu clamor. Glória a Deus, queridos. Ele sempre nos ouve. Podemos estar fracos, sim. Podemos estar doentes, sim, mas derrotados ainda não. Ao invés, amados, de reclamarmos da situação, vamos louvar e agradecer a Deus porque ainda respiramos. Enquanto a vida, temos esperança. Uma jovem chegou perto de mim e reclamou: minha mãe está com Covid, está ruim no hospital, querido. Ela está ruim no hospital, mas ainda não morreu, ela ainda está viva. Clame. Aqueles homens estavam doentes, mas Jesus passou por ali. E Jesus pode passar na sua vida, amados. Mas o que Jesus de fato quer nos ensinar com tudo isso e que eu aprendo, que mais importante que o milagre é o que o milagre gera em nós. Mais importante que a cura física, mais importante que ser limpo da lepra, é o que o poder de Jesus gera em nós. É o que o poder da cura gera em nós. É o que o milagre gera em nós. Mais importante que ser curado, mais importante que ser limpo, mais importante que ser sarado da dor de cabeça, da Covid, da lepra, mais importante que ser curado das minhas lepras, das minhas mazelas, é o que o milagre gera em nós. 10 foram curados, somente um voltou, querido.
aprendo aqui que o verdadeiro milagre não foi a cura da lepra em si. Atente-se a isso. O que foi realmente curado foi aquele que voltou devido à gratidão. A cura gerou naquele coração salvação. O verdadeiro sentido do milagre é esse, para engrandecer e glorificar a Deus. Aquele homem, o único homem samaritano, voltou pulando, gritando de alegria, ajoelhou-se aos pés do Mestre. Este, queridos, deve ser o nosso foco. O foco maior de Jesus é este, a cura da alma. E Jesus virou para aquele homem e disse: vá, a tua fé te salvou. Este foi curado com intensidade, curado para a vida. Os outros 9 perderam, estavam tão perto, perderam a oportunidade de voltar. A ingratidão é uma lepra que tem matado a alma de muitos. Quando querem, clamam e buscam a Deus e são atendidos. E depois de atendido, depois de curado, depois de restaurado, esquecem-se de Deus. Viram as costas para Deus. Perdem a alegria da vida, da salvação, a limpeza da alma e do coração. Vida com intensidade, querido. Finalmente, queridos, o mesmo Jesus que disse aos leprosos: siga em frente, te diz hoje também: siga em frente. Aprendo aqui, se é Jesus que manda, podemos obedecer, amado. Ele nos oferece um caminho em direção a Deus. E o resultado da nossa obediência a Ele é a salvação das nossas lepras. E a pior dela, a pior lepra, é a separação do homem de Deus. É o esquecimento do homem do caminho de volta. E ele veio para nos mostrar e ensinar um caminho mais que excelente. Pense, querido, você voltaria para agradecer? Pense que se você receber o que você tem pedido, você voltaria para agradecer? A estatísticas é apenas de 1 em cada 10. Talvez esteja aí a ausência do milagre na vida, na sua vida e na vida de muita gente. Talvez porque você também saiba aí no seu coração que talvez você não voltaria para agradecer. Responda isso com sinceridade, com intensidade, querido. Responda isso com verdade. Se tem alguém que nós não podemos enganar, é a Deus e a mim mesmo. Reflita, pense nisso, querido. Mais importante que o milagre é o que o milagre gera em nós. O que Jesus tem gerado no seu coração tem produzido vida em você. Você tem sido grato a Deus pelo que Ele já tem feito na sua vida. A estatística é de 1 em cada 10. Que possamos refletir nestas palavras, querido. Releia este texto. Pense aí na sua vida. Mais importante que o milagre é o que o milagre gera em nós. Que Deus complete esta palavra aí no seu coração. Milagre que gera vida. É o milagre da gratidão. Volte, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você até aqui, queridos. Se ajoelhe, se dobre diante da sua face e da sua presença e agradeça
com hinos, com salmos, com orações, com louvores. Volte o coração, volte para Jesus. Seja grato, seja grato, seja grato. Que esta palavra fique aí no seu coração. No nome santo de Jesus, receba estas palavras. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amado, meu irmão e minha irmã. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus.